Olá, ilustre estudante, seja muito bem-vindo à Escola Preparatória de Moçambique. Eu sou Manuel Nhantende e juntos resolvemos o exame de admissão de Português 1 referente à Universidade Eduardo Mondlane, ano 2024. Desta resolução, partiremos da questão número 17 até a questão número 30. Dizer que esta é a parte número 3 da nossa resolução. A parte número 1 e 2 deixarei na descrição do vídeo. Você pode fazer parte da nossa comunidade de aprendizagem EPM acedendo no link que estará vinculado na descrição do vídeo e será redirecionado à nossa comunidade de aprendizagem. Pode acompanhar-nos também na nossa página oficial do Facebook, o link na descrição do vídeo. Caso seja novo no canal, agradeço que se inscreva, deixe o seu gostei, pois irá gostar da presente resolução. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Tenho já em posse a questão número 17. Irei acompanhar aqui, assim como as questões vão passar naquilo que é o rodapé. A questão número 17 procede com a leitura. A mesma diz o seguinte: preste atenção às frases abaixo. Selecione a frase correta. Perceba que aqui a ideia nós trabalhamos com a gramática, assim como a conjugação de verbos, para que entendamos qual é a linha correta. Já que nos avisaram que nós devemos prestar atenção, de fato faremos isso. Veja a linha A. Talvez a maioria dos escritores africanos usaram a literatura como uma arma de libertação. Eis a linha A. Vamos ler a linha B. Talvez a maioria dos escritores africanos usaram a literatura como uma arma de libertação. Vamos para a linha C. Talvez a maioria dos escritores africanos usaram a literatura como arma de libertação. Vamos à linha D. Talvez a maioria dos escritores africanos usou a literatura como uma arma de libertação. E por fim, vamos à linha E. Talvez a maioria dos escritores africanos usou a literatura como uma arma de libertação. Vamos ser estratégicos para que entendamos qual é a linha devidamente correta. É muito importante que não só nesta preparação, assim como no dia da realização do próprio exame de admissão, você use essas estratégias que irei lhe proporcionar nesta questão. Veja que você não deve primeiro buscar entender qual é a linha correta. Não, isto é errado. Primeiro, identifique as linhas que não propõem a possibilidade de serem as corretas. Vamos analisar. Olhando para a linha A, temos uma possibilidade de ser a linha correta. Analisando a palavra talvez, pois a mesma escrevemos A com a letra T, A, L, V, E, S. Ou melhor, EZ no fim. A linha B, não temos a possibilidade de ser a linha correta, pois não escrevemos a palavra talvez com ES no final. Está errado. Essa forma não existe. A linha C, de igual modo, temos o E e S na última palavra, na palavra talvez, neste caso. Então, temos um R. Não podemos escrever a palavra talvez desta feita. Perceba que já eliminamos a linha B, já eliminamos a linha C. Note, eu disse, a princípio, devemos nós identificarmos quais são as linhas que não possuem a possibilidade de serem as corretas. A linha D, temos esta possibilidade. Eu não disse que é uma das corretas, não. Eu disse que temos a possibilidade de ser uma das corretas. Então, vamos mantê-la. A linha E, de igual modo. Perceba que temos aqui em posse como análise a linha A, a linha D e, por fim, a linha E. Então, a linha B e a linha C eliminamos de primeiro. Veja que a nossa questão está sendo simplificada. Agora, vamos analisar a linha A. Talvez a maioria dos escritores africanos usaram a literatura como uma arma de libertação. De igual modo, destas três linhas, vamos eliminar as que não possuem a possibilidade de serem as corretas. Mas nesta vertente, vamos perceber se a conjugação dos verbos está correta. Perceba, talvez a maioria dos escritores africanos usaram. Perceba que o verbo usar está mal conjugado. Como assim, professor?
Vamos analisar. Darei exemplos para que isso fique ainda mais simples. A palavra escritores. Estamos a falar de um conjunto de pessoas. Um conjunto de pessoas pertencente a um único núcleo. É um grupo. E o verbo está pluralizado. Neste caso, deve ser maioria e o verbo deve ser usou e não maioria usaram. Professor, isso ainda está estranho. Não percebo. Veja que temos uma sala cheia de alunos. Eu diria, a maioria dos alunos usou uniforme. Seria errado se eu dissesse a maioria dos alunos usaram uniforme. Assim como a divisão do mesmo. Se eu dissesse o Pedro, o Paulo e o João usou uniforme, está errado. Mas sim fica certo eu dizer o Pedro, o João e o Paulo usaram uniforme. Usaram por quê? Como é que isto concorda? Usaram está pluralizado. O Pedro, o João e o Paulo são 3 indivíduos. Temos um plural. Vamos analisar qual é a linha devidamente correta nesta vertente. Vamos analisar de talvez maioria. Perceba que aqui é um problema. Talvez maioria. Veja que falta alguma coisa. Talvez a maioria. Então, esta frase nem tem coerência. Não faz sentido. A linha é talvez a maioria dos escritores africanos usou a literatura como uma arma de libertação. A palavra talvez, devidamente escrita, temos aqui, a maioria aqui é um conjunto, neste caso, e o verbo foi devidamente conjugado, concorda, a concordância verbal, assim como temos aqui as preposições devidamente enquadradas. Logo percebemos que a linha E é a linha devidamente correta da questão número 17. Professor, esta resolução está levando muito tempo. De fato, temos nós trabalhado com a explicação das alíneas, não só abordar a linha correta, mas sim explicarmos como é que alcançamos aquela linha, pois isso será muito frutífero nos seus estudos acadêmicos. Vamos à questão número 18. Aqui mora a audácia dos africanos. Esta frase quer dizer que, veja, os autores africanos eram atrevidos, como a linha A. B. Os autores africanos moravam audaciosamente no Ocidente. C. Os autores africanos alcançaram o objetivo de recuperar a imagem e a dignidade de África com os seus escritos. A linha D. Os africanos gostavam de escrever contra o Ocidente. E por fim temos a linha E. Os autores africanos tinham uma visão eurocêntrica. Perceba, a audácia. O que é audácia? Estamos a falar de atrevimento. Então, os autores africanos eram atrevidos. Então, a linha A é a linha que faz um devido sentido. Temos a mesma como a linha devidamente correta. Questão do número 19. Aqui mora a audácia. Os autores africanos. A palavra audácia pode ser substituída por a linha A, receio. B, ousadia. C, fraqueza. D, cobardia. E, fortaleza. A audácia, estamos a falar nós de ousadia. Vamos lá nós aqui trabalhar com um exemplo. Eu diria simplesmente, o Manuel foi tão atrevido que entrou na sala de aulas mesmo atrasado. Veja que isso seria uma audácia. Neste caso, estou a desafiar o meu professor docente. Questão do número 20. Aqui mora a audácia dos autores africanos. As palavras sublinhadas são, respectivamente, quais são essas palavras sublinhadas? Devemos prestar bastante atenção na questão antes mesmo de analisarmos as alíneas. As alíneas ou as palavras sublinhadas são a palavra aqui e a palavra audácia. Agora, devemos nós dizer, estas palavras são respectivamente o quê? Olhando para as alíneas que temos em posse, vamos perceber nós que devemos viajar para a morfologia, certo? Onde iremos encontrar as classes de palavras. Veja que destas alíneas que nós temos um conjunto de classes de palavras. Você que tem estudado as classes de palavras, isso será bastante fácil de entender. E temos uma aula que eu explico acerca da morfologia, certo? Deixarei na descrição do vídeo ou clica aí no card acima. Temos como a linha A, preposição e nome.
Temos como a linha B, pronome e nome. Temos como a linha C, preposição e adjetivo. Temos como a linha D, pronome e advérbio. Temos como a linha E, como a última linha, advérbio e nome. Vamos aqui analisar. A palavra aqui leva-nos a um advérbio, advérbio de lugar. Aqui estamos a falar de um advérbio de lugar. Depois temos a palavra audácia. Mas aqui também há uma interpretação. Como assim? Se nós temos advérbio e temos apenas uma única linha que inicia com advérbio, remete-nos à linha E, onde também diremos que audácia é o nosso nome. Como assim, professor? É o nosso nome. É o nosso nome, sim, porque é um substantivo. Mas, professor, audácia não é uma qualidade onde uma pessoa pode ser atribuída? Sim, é uma qualidade. Perceba, ilustre estudante, que os adjetivos, eles também podem ser substantivos. Melhor dizendo seria, os substantivos podem ser adjetivos. Os substantivos são palavras, são nomes, são variáveis. Os adjetivos, de igual modo. Onde é que nós percebemos que aqui estamos a falar de um adjetivo? É quando a mesma palavra está caracterizando um substantivo. Vamos aqui trabalhar com um exemplo para que entendas melhor. Porque alguns estudantes podem dizer, mas não, audácia é um adjetivo, então há um problema nestas linhas, ou não temos uma linha correta, talvez seria uma falha na elaboração. Não, isso não está ocorrendo aqui nesta linha. Vamos assim dizer o seguinte, se eu dissesse, o engenheiro é inteligente. Veja, o engenheiro é um nome, é um substantivo. Inteligente será o nosso adjetivo. Mas perceba que a palavra engenheiro pode ser também um adjetivo. Como assim? O Manuel é engenheiro. Veja que a palavra engenheiro, neste caso, está caracterizando o Manuel. Então, o Manuel passa a ter uma qualidade, que é de ser engenheiro, e o Manuel passa a ser o nosso nome. Vamos avançar com a nossa resolução. Tendo a questão de número 20, a linha E como a linha devidamente correta. 21. Preste atenção às frases e selecione a bem escrita. Muito bem. Muito fácil isso. Por quê? É só ler, entender e ver se os verbos concordam, assim como ver se a estrutura está coesa. A linha A. Se não fosse porque escreviam bem, ainda está tudo bem. Os autores africanos não seriam reconhecidos. Se não termos uma linha melhor que esta, perceba que esta é a correta. A linha B. Se não fosse que escreviam bem, os autores africanos seriam reconhecidos. Há um problema. Como há um problema? Há um problema, não um problema gramatical, digamos assim, mas um problema de semântica, um problema de significado. Veja, se não fosse que escreviam bem, quando eu digo se não fosse que escreviam bem, remete a uma ideia de que há algo positivo que está vindo. Se não fosse que não escreviam bem. Mas depois você tem aqui uma ideia contraditória e que não faz sentido. Os autores africanos seriam reconhecidos. Como é que seriam reconhecidos se não escrevessem bem? Não faz sentido. A linha D. Se não fosse porque escreviam bem, os autores africanos foram reconhecidos. Bagunça que não vale a pena. Se não fosse porque escreveram bem, os autores africanos foram reconhecidos. Veja que aqui há uma discussão. Nada está bem. Se não fosse que escreviam muito, os autores africanos foram reconhecidos. Ok. Há vários erros, mas é de avaliar um que, de fato, olhemos para o mesmo. Se não fosse que escreviam bem, as pessoas não vão ser reconhecidas por escreverem muito, mas sim vão ser reconhecidas por escreverem bem. 22. De acordo com o texto, papel social da literatura africana foi, de acordo com o texto. Não vamos aqui avaliar questões que têm a ver com o texto, pois levam bastante tempo. Então, vamos avançar de 22, 23, vamos para 24, onde temos análise. A frase, a literatura oferece essa possibilidade. Trata-se de uma oração. Temos a linha A, subordinada, B, complexa, C, simples, D, nenhuma das opções é correta. C, simples, é
coordenada copulativa. Vamos analisar a mesma. Não é uma frase subordinada, pois não temos uma que depende da outra, até porque não é uma frase complexa e de igual modo a linha B não é. Nenhuma das hipóteses é correta, não. Temos uma hipótese correta. É coordenada copulativa. Não. As coordenadas são aquelas que não dependem da outra. E são frases complexas e são ligadas por uma conjunção. Essa conjunção é uma conjunção aditiva ou copulativa. Temos a linha C, que é simples como a linha devidamente correta. Temos aqui um único verbo, temos aqui o nosso sujeito, que é a literatura. E o nosso verbo responde a essa pergunta. A literatura oferece o quê? Essa possibilidade. E temos o nosso predicado, que oferece essa possibilidade. Então, temos uma frase simples. E a frase está completa ou não está? Está. Tem sentido ou não tem? Tem. Então, temos 24, a linha C como a linha devidamente correta. 25. A literatura oferece essa possibilidade. Esta é uma frase, a linha A, imperativa, B, declarativa, C, exclamativa, D, interrogativa e, por fim, E, nenhuma das opções é correta. Vamos analisar. A linha A, imperativa. O que são frases imperativas? Frases imperativas são aquelas frases que têm a função de expressar uma ordem. Imperativa. Temos aí imperativa. Quando você ouve a palavra imperativa, o que você percebe? Imperador. Qual é a função de imperador? Mandar. Então, ordenar. Estas frases, elas ordenam, dão uma ordem. Faça isso, não faça isso. Faça aquilo, não faça aquilo. Percebe? A linha B, declarativa, que é a linha devidamente correta. Depois vamos explicar a mesma. Vamos analisar como C, exclamativa. Frases exclamativas são aquelas que expressam admiração, são aquelas que expressam espanto. Veja, eu diria o seguinte: o dia hoje nasceu lindo, né? Mas talvez a minha frase iniciaria da seguinte maneira: uau! Coloco aí um ponto de exclamação. Perceba que é obrigatório que nas frases imperativas tenhamos um ponto de exclamação. Então, esses são um dos indícios que nos ajudam a identificar frases imperativas quanto às exclamativas. E perceba que nesta frase nós não temos este ponto de exclamação, o que nos faz excluir as mesmas, tanto para as interrogativas, que geralmente são acompanhadas pelo ponto de interrogação, sendo que temos frases que, noutras instâncias, são acompanhadas por um ponto final. Uau, professor! Uma frase pode ser interrogativa com um ponto final? Sim, desde o momento que se perceba que aí temos uma questão. E essas frases são consideradas frases interrogativas indiretas. E quando tem um ponto de interrogação, é uma frase interrogativa direta. Nenhuma das opções é correta. Não, temos uma opção correta, que é a linha B, como declarativa. Declarativa, afirmativa. A literatura oferece essa possibilidade, está se afirmando, está se declarando de forma afirmativa. Então, temos a linha B como a linha devidamente correta. Questão do número 26. Wally Sonik tornou-se o primeiro africano a receber o Prêmio Nobel de Literatura. O sujeito da frase Wally Sonik é a linha A. Então aqui nós estamos a falar de tipos de sujeito. O que eu explicara quando analisávamos a linha A da questão número 17 ou 18, se não me falha a memória. A linha A simples, B indeterminado, C composto, D oculto e por fim E nenhuma das opções é correta. Vamos aqui analisar. A linha D primeiro, vamos começar dela para a linha A, que é a linha correta. A linha D, oculto. O que é um sujeito oculto? Um sujeito oculto é um sujeito não expresso. É quando nós temos um sujeito, mas esse sujeito não está expresso na nossa frase. E, nenhuma das opções é a correta. Não, temos uma opção correta. C, composto. Composto é quando nós temos dois sujeitos. Veja que eu diria o seguinte: o presidente Samora Machel, assim como o presidente Joaquim Chissano, foram presidentes de Moçambique. Veja que nesta frase temos dois sujeitos. Temos o primeiro sujeito, que é Samora Machel, e temos o segundo sujeito, que é Joaquim Chissano. Então, nesta frase, diríamos nós que temos um sujeito composto. Um outro exemplo.
O professor Manuel, assim como os demais, são professores de língua portuguesa. Veja que nesta frase temos um sujeito composto, porque temos o primeiro sujeito, que é Manuel, e temos os demais, que é o segundo sujeito da nossa frase, certo? Então, neste exemplo, teríamos nós como um sujeito composto. Indeterminado, o nome já diz tudo. É quando nós não conseguimos determinar o sujeito pressuposto na nossa frase. Um exemplo tão simples. Amanheceu. Veja que se eu disser amanheceu, quem amanheceu? Você não tem um sujeito. Não se pode determinar, certo? E temos como a linha A, como a linha devidamente correta. Wally Sonica. Talvez este seja o primeiro e o segundo nome, certo? Wally Sonica tornou-se o primeiro africano a receber o Prêmio Nobel de Literatura, como a linha devidamente correta. Vamos à questão número 27. Peço que deixe aí o seu gostei. Partilhe o nosso canal para outros que de fato precisam do nosso conteúdo. A literatura africana beneficiou os africanos. A palavra sublinhada é... Qual palavra sublinhada? Devemos identificar a mesma, que é a palavra os africanos. Temos a linha A, objeto indireto. Temos a linha B, sujeito. Temos a linha C, objeto direto. Temos a linha D, adjunto. E por fim, temos a linha E, nenhuma das opções é correta. Desta questão, nós temos a linha C como a linha devidamente correta. Objeto direto. Por que é objeto direto? Porque aqui o nosso verbo não precisa de uma preposição. Veja que o nosso verbo responde diretamente à pergunta a quem? A literatura africana beneficiou os africanos. Está ligada diretamente. Temos a linha C como a linha devidamente correta. 28. Na passagem, sua obra é algo recente na nossa história. As palavras sublinhadas são respectivamente. Quais são essas palavras sublinhadas? As palavras sublinhadas são as palavras sua e a palavra nossa. Temos a linha A, pronome possessivo e pronome demonstrativo. B, pronomes possessivos. C, pronomes demonstrativos. D, determinantes possessivos. E, pronomes pessoais. Vamos de antemão refutar a linha E, pronomes pessoais. Não é. Vamos agora analisar a linha A, pronome possessivo e pronome demonstrativo. A palavra sua separada é um pronome possessivo. Sim. Outra instância, a palavra nossa separada é um pronome possessivo. Separada. E também vamos perceber nós que mesmo que as mesmas sejam pronomes possessivos, nesta frase não estão exercendo a função de um pronome. Perceba. A linha C, pronomes demonstrativos. Diríamos nós que seriam pronomes demonstrativos. Não, não são pronomes demonstrativos. E qual é a linha correta? A linha correta é a linha D, determinantes possessivos. Por que são determinantes possessivos? Professor, eu tenho problemas distinguir um pronome possessivo do determinante possessivo. Muito simples distinguir isso. Os determinantes, eles vêm antes daquilo que se refere. Veja nesta frase, sua. A pergunta que você deve fazer é, sua o quê? Veja que você tem a resposta, sua obra. Neste caso, o pronome possessivo, sua, está acompanhando. Então, se temos aí sua e temos obra, então estamos a falar de um determinante. Determinou a posse. Perceba, sua obra. Depois temos aqui, nossa. Nossa o quê? História. Determinou a posse. Nossa história. Professor, como seria se fosse um pronome possessivo? Diríamos nós, sua é algo recente na nossa. Veja que os nossos pronomes não estariam identificando a posse, não estariam identificando a tal coisa. Assim como em outras instâncias, pode ser um pronome possessivo e um determinante. Se fosse o seguinte, por exemplo, sua obra, determinante possessivo, é algo recente na nossa.
nossa seria um pronome. A principal diferença existente entre o determinante e o pronome é porque os determinantes, eles identificam, vêm antes da coisa que se refere, e os pronomes são colocados isoladamente. Pronome substitui o nome e o determinante determina o nome. Questão do número 29. A frase que se segue contém 12 espaços em branco. Então, devemos nós aqui identificar. As crianças, temos a linha A, vamos lá. Se nós dissermos as crianças, se bem que alegres. Não. As crianças, embora alegres, têm, vamos lá, momentos de tristeza. De fato, a linha B é a linha devidamente correta. Questão do número 30, como a nossa última questão. Leia as opções, selecione a correta. Qual dos escritores não é moçambicano? É muito importante que, para que você identifique essas questões, tanto sabendo quanto não, se você não saber qual é a linha correta, porque isto é surpresa, de fato, e sabemos nós que, geralmente, temos aquilo que é a literatura, a identificação de autores africanos, assim como não, a identificação de obras. Para que você perceba qual é a linha correta, eu iria aqui lhe propor uma dica muito simples. Perceba os nomes estranhos que geralmente não são atribuídos a moçambicanos. Veja, você pode se deparar com um nome, por exemplo, como o Carlos Drummond, como moçambicano. Não faz sentido. José, José são nomes de moçambicanos. Luiz, Bernardo, Romuana são nomes de moçambicanos. Rui são moçambicanos. Noêmia, nem sempre. Mas Carlos, até que Carlos sim, mas o apelido Drummond. Então, o que nos leva a perceber que a questão do número 30, a linha D é a linha devidamente correta. Professor, chutou? Chutei. E é a correta. Não se esqueça de deixar o seu gostei, partilhar o nosso canal, assim como fazer com que os nossos vídeos sejam acompanhados por estudantes que não têm os nossos conteúdos. Repisar que a nossa preparação é feita de forma gratuita. É só aceder aí na descrição do vídeo e você pode fazer parte do mesmo.